É um prazer voltar à Unip, né? Todas as semanas jurídicas, né? A gente está sempre por aqui, durante certo tempo ficamos sem comparecer, né? Mas agora a gente tem a oportunidade de reencontrá-los, né? E reencontrá-los em cima de um tema que me parece que bastante atual, né? Primeiro eu quero me justificar por não ficar sentado, né? É porque eu também leciono, né? Agora que parei um pouco, eu leciono no CEUB, né? Lecionei durante 19 anos, e falar sentado é difícil, viu? A gente prefere sempre falar em pé, né? Então, é um tema que me parece que é bastante atual, que é a questão da redução da maioridade penal. Eu acho que o primeiro questionamento que a gente precisa fazer é o seguinte: por que 16 anos? Ou melhor, por que 18? Por que foi fixado há um certo tempo em 18 anos? Por que nós queremos agora reduzir para 16? Por que não para 17 ou para 14? Ou para 10? Nós temos aí vários países que adotam, né, esse critério de natureza cronológica, né, com relação à questão da faixa etária. Nós temos países que aquelas pessoas que nós consideramos crianças são penalmente responsáveis pelos seus atos. E nós temos vários países em que são idênticos ao nosso, a partir dos 18 anos. Essa matéria ela é tão importante que ela tem alçada de natureza constitucional. Ela está na Constituição, salvo engano, no artigo 228, que fala da redução, que fala da maioridade, a partir de quando que a gente pode ser responsabilizado pelos nossos atos. Mas eu acho que a discussão, ela se apequena quando a gente coloca essa discussão apenas na questão da idade. Por que a gente apequena? Porque a gente precisa saber das consequências. A lei ela é feita em abstrato, ou seja, no momento em que a gente estabelece um dispositivo legal, né, um diploma legal, ele mais tarde poderá ser aplicado a um caso concreto. Qual é o objetivo hoje do legislador brasileiro em colocar ou em propor a redução da maioridade penal? Alguém aqui sabe qual é o objetivo? Que silêncio, hein, pessoal? Ninguém sabe? Esse tema não está a todo momento aí sendo discutido, não está na televisão, né? Retirar os menores infratores da rua. Alguém tem uma resposta diferente da dele? Atender ao clamor social. Veja que essa sua resposta é até interessante, porque o que é a lei? E olha o risco que eu estou correndo, né? Eu estou falando aqui, me parece que a maioria são do curso de Direito. Veja só, a lei é a materialização do pensamento da sociedade, tá certo? E quando você diz que atendeu ao clamor da sociedade, então seria até natural que nós, de imediato, adotássemos essa redução proposta, né? Mas veja só, se nós queremos atender ao clamor popular, o clamor popular tem uma razão. Alguma coisa motivou a população a desejar reduzir de 18 para 16 a maioridade penal. O outro respondeu que retirar os menores. Quando você diz que retirar os menores de 18 anos, significa que você já está condenando o sistema de medida socioeducativa, não é isso? Ou seja, pois é, mas essa segregação, ela não acontece com as medidas socioeducativas? Não? Veja que já está incontido, está na ponta da língua. Não, né? No caso já disse não, né? Na prática acontece isso, né? Vocês já tiveram a oportunidade de conversar com algum juiz com atuação na área da infância e da juventude? Já? Pois é. Veja só,
a partir do momento que a gente fala de um tema que parece amplamente majoritário, a redução, mas aí surgem algumas dúvidas para a gente. Por exemplo, eu conheço juiz que me diz que aplica, sim, as medidas socioeducativas. O que significa dizer que a punição para aquele menor infrator, pessoal, é o apelido do cara que cometeu o crime, mas porque tem menos de 18 anos, então a gente apelida de menor infrator, né? Então, nós temos hoje juízes que garantem, né, que aplicam a lei, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, e que às vezes pode ser eficaz. Agora, essa discussão toda, e aí eu vou começar pelo seu, né? Essa discussão toda, ela nos remete para uma outra questão. Nós temos um sistema prisional, só para a gente ficar aqui no Distrito Federal, nós temos um sistema prisional que hoje aprisiona 14 mil homens, só estou falando dos homens, não estou falando do presídio feminino, 14 mil homens. Sabe quantos existem lá dentro? Perdão, sabe quantos caberiam lá dentro? 6.500. Então veja que nós já temos mais do que o dobro. Será que nós vamos resolver o problema se nós aplicarmos a lei penal para o menor de 18 anos e maior de 16, juntando esse grupo de pessoas aos criminosos comuns? Mas é isso que vai acontecer. Hã? Como é que é? Ah, sim. Então nós deveríamos fazer presídios de acordo com a faixa etária. Você sabia que a lei de execução penal, ela já estabelece que nós devemos distinguir de acordo com a natureza do crime? E nós até agora não conseguimos fazer, salvo engano, a lei é de 84, a lei de execução penal. Então vocês vejam, é um problema muito mais complexo do que você decidir se nós devemos reduzir de 18 para 16. Aqui eu ainda não externei meu ponto de vista, tá certo? Mas eu vou tentar trazer o sentimento que impera hoje no parlamento. Por que o legislador hoje quer reduzir de 18 para 16? Não, a preocupação dele não é reduzir a criminalidade, é punir o maior de 16 e menor de 18. É esse o objetivo. Por quê? Porque o legislador é um sujeito como qualquer um de nós. Ele tem o mesmo sentimento. Ele vê na televisão um menor de 18 anos cometendo crime. Ele recebe a mesma notícia que a gente. E, evidentemente, que ele se revolta com aquilo. Eu não sei se vocês lembram de um crime praticado por um menor que arrastou uma criança presa a um carro por uma distância enorme. Lembra disso? E quantos outros crimes foram praticados dessa forma? E aí vem o sentimento de que o estatuto que aí está não consegue fazer com que aquela pessoa menor de 18 e maior de 16 realmente receba a punição devida, a punição que nós acreditamos que ele deva receber, tá certo? Então daí nós temos hoje, né, um número enorme de parlamentares desejando reduzir essa maioridade para 16. Mas aí nós temos que pensar, como eu disse, a lei ela é feita em abstrato. Nós temos que pensar quando for a aplicação ao caso concreto. O que vai acontecer? Eu me atrevo a dizer a vocês que realmente o nosso sistema prisional vai entrar em colapso, porque nós vamos receber uma clientela muito maior do que já temos. E isso é uma coisa de natureza muito grave. Por quê?
Porque se o Estado não está conseguindo resolver o problema com essa massa carcerária que nós temos, será que a gente vai conseguir resolver o problema ampliando essa massa? Todos aqui devem ter notícias do que vem acontecendo no presídio de Pedrinhas, lá no Maranhão. Vocês têm acompanhado, né? Aquilo ali é o retrato do Brasil. Brasília não é parâmetro. Aqui a nossa situação é quase um paraíso. Veja, nós só temos o dobro da capacidade. Noutros estados, nós temos aí 10, 20 vezes mais. E a gente não está conseguindo atingir o objetivo. Qual é o objetivo da pena? A pena tem um duplo objetivo, né? Nós queremos que o sujeito, ao ser encarcerado, reflita sobre aquilo que fez. Ele seja segregado. E, ao mesmo tempo, o Estado tem uma responsabilidade, que é dar a esse sujeito um novo horizonte, para que ele possa, após o cumprimento da pena, voltar a ser um cidadão. É esse o objetivo que nós temos. Agora, a gente não consegue alcançar, e eu tenho a impressão que esse objetivo ficará muito mais distante se nós levarmos também as pessoas com a faixa etária a partir dos 16 anos. Eu não sei se vocês ouviram, ou se alguém aqui ouve a Band News, eu ouço, principalmente na parte do Zé Simão, né? O Zé Simão é um gozador, ele disse que a gente deveria reduzir para alguns bandidos, né? Acho até que sei a quem que ele estava se referindo, para penalizar a partir do nascimento. Porque tem alguns que, segundo o Zé Simão, já nascem vocacionado para o crime, né? Mas, na verdade, a gente fica com uma discussão muito pequena. É 16 por quê? Todos nós aqui, possivelmente, né, talvez uma ou outra exceção, já tivemos 16 anos. Eu tive também, algum tempo atrás. E aí, quando a gente tinha 16 anos, realmente nós sabíamos, nós tínhamos a noção exata daquilo que era feito? Eu me atrevo a dizer uma coisa a vocês, não parece, mas eu já tenho 58 anos, né? E quando eu tinha 16, era uma outra realidade. Eu já morava em Brasília, né? Mas era uma outra realidade. Naquela época, com 16 anos, era a coisa mais comum do mundo o sujeito estar trabalhando. Eu trabalhei a partir dos 12, né? Eu casei com 20 anos de idade. Estou com 37 de casado com a mesma mulher, o que é uma coisa, né? Não é qualquer um, né? Aliás, não é qualquer um que atura tanto tempo, né? Mas por quê? Porque a realidade era outra mesmo. Coitada dela, né? Mas aí, pessoal, veja só. Por que eu estou dizendo isso? Porque na década de 70, na década de 80, nós tínhamos outros valores. As pessoas, talvez até pela sistemática social, elas amadureciam com mais facilidade. E com 20 eu casei, né? Com 21 me formei em Direito, né? E, enfim, as coisas foram acontecendo com muita rapidez, né? Deve ter dado certo, porque estou até agora, né, com 37 já de casado. Então, o que eu estou querendo mostrar é que hoje eu vejo, né, as pessoas com 20 anos de idade com muito mais informações, com muito mais facilidades. Mas será que tem a maturidade necessária? Então, você veja, é um outro dilema que nós temos na sociedade. As coisas hoje são, me parece, mais superficiais, né? Antigamente, passar num vestibular era uma das coisas mais difíceis do mundo. Eu me lembro que a gente ficava doido, ficava roendo as unhas e tal, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente consegue fazer vestibular pela internet, né? Quer dizer, são as facilidades que a gente tem,
né? Aqui eu não estou dizendo que está certo ou está errado, né? Eu estou dizendo que existem diferenças. Agora, nós precisamos avaliar se realmente nós devemos aplicar à pessoa que tem 16 anos o mesmo rigor que aplicamos ao sujeito que tem 18, que tem 20, que tem 30. Tem pessoas que passam a vida inteira praticando crime e não amadurece. Eu me lembro de um cliente que eu tive, eu advoguei um certo tempo na área criminal, e eu tinha um cliente que foi a coisa mais interessante do mundo. Na terceira vez que ele foi preso, eu fui lá dizer para ele, eu digo, meu companheiro, faz o seguinte, muda de profissão. Você é um péssimo ladrão, porque toda vez que você rouba, a polícia te pega. Você não tem essa vocação, não adianta você insistir. Né? Para, entendeu? Porque realmente o sujeito não tem, né? Então, você veja, eu acho que a discussão, ela precisa ser um pouco mais ampliada, a gente tem que conhecer o sistema prisional, nós temos que saber as razões que fazem com que o sistema de medidas socioeducativas no Brasil não funcione, porque realmente não funciona. Nós precisamos saber qual é o custo que nós pagamos para encarcerar alguém. Alguém aqui tem noção de quanto custa um preso para a gente? R$1.800. Mais alguém dá um chute? 1.300, ou seja, é mais parcimonioso, né? E quanto custa um menor infrator? Dá um chute também, você não falou 1.300 aí por maior? Quanto custa o menor? 900, né? Fazendo um abatimento aí. Mais alguém quer dar um chute? Pessoal, nós estamos longe disso. Eu, em 2007, tive a oportunidade de ser o secretário de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania no Distrito Federal. Fui o primeiro secretário. E, naquela época, as medidas socioeducativas e o sistema prisional eram de responsabilidade da Secretaria de Justiça. Naquela época, cada preso custava para nós R$4.200 mês. Você abriu a boca, você vai abrir muito mais, porque o menor custava 12 mil mês. Então, você veja, se você pegar 12 mil reais e entregar, vamos supor, eu não sei os dados de hoje, né? Mas vamos supor que os dados permaneçam os mesmos, né? Você pegar 12 mil reais, chamar um pai de família e dizer, meu compadre, dá conta desse caboclo aqui que você pariu, ele vai dar um jeito. Com 12 mil não é possível, o cabra não dê jeito, né? O Estado gastava isso e não dava jeito. E aí? Quer dizer, é uma questão de saber como você vai otimizar o investimento que você está fazendo naquele sujeito, né? Vem uma discussão que também é muito mais profunda, né? Tem pessoas que advogam a tese de que o homem, e aqui quando eu falo homem, pessoal, é porque eu sou muito atrasado, eu ainda não conheço presidenta. Para mim, quando você fala o gênero aqui masculino, né, está englobado o feminino também. Na verdade, o homem, algumas pessoas dizem que ele é produto do meio que ele vive, né? Outros já defendem que não é produto, e outros defendem, né, o meio termo. Normalmente deve ser o pessoal do meu partido, o pessoal do PSDB, né, que fica sempre ali, né, na coisa. Então, o que acontece? Se o homem é produto do meio, então ninguém é culpado, ninguém é criminoso porque quer. Se ele não é produto do meio, é uma questão de escolha. Ou se é mais ou menos, mas não é, quer dizer, sofre influência, né, do meio, mas também depende muito dele. Então, a gente vai ter que estudar de uma forma mais profunda essa situação. Mas, enfim, o que eu queria, na verdade, nesse bate-papo, não é trazer posições definidas. O que eu queria trazer era dúvida. A dúvida para que a gente pudesse tentar juntos encontrar uma solução. E, principalmente, se formos chamados a decidir, e eu acho que essa matéria é tão importante que deveria ser submetida a um plebiscito, se formos chamados a decidir, que a gente decida
consciente do que nós estamos fazendo. Se nós quisermos que, a partir dos 16 anos, as pessoas respondam plenamente, então a gente deve votar sim a favor da proposta. Se nós entendermos que não devemos alterar a legislação e talvez investir de uma forma em que se redirecione, aí a gente vota não. Mas o importante é que a gente possa definir, ter dados para poder decidir. E quando eu falo para uma plateia que tem futuros advogados, operadores do direito, eu acho que a responsabilidade é muito maior. Sabe por quê? Primeiro, nós somos distinguidos em vários aspectos. O primeiro aspecto é de que nós estamos fazendo o curso que dá o maior conhecimento do meio social, do Estado, que um curso pode oferecer. Segundo, nós somos tratados numa alçada constitucional. O advogado é tido como essencial para a justiça. Está lá no texto constitucional, não sou eu que estou dizendo, não. E nisso surgiram alguns privilégios. Por exemplo, um colega seu que faz economia, enquanto ele não estiver condenado com trânsito em julgado, ele fica numa cela especial. Você é diferente, você vai ficar numa sala. Então, você veja, aí é um privilégio, né, que nós temos. Talvez porque tem muitos advogados no Congresso, né, que fazem essa coisa. Mas o importante é a gente perceber que nós, advogados, temos a responsabilidade, no dia que vocês se formarem e forem fazer o juramento, vocês vão ter que dizer que estarão lutando pelo Estado, defendendo, perdão, o lutando é vice de candidato, vocês estão defendendo o Estado democrático de direito, o advogado é responsável por isso, entendeu? Quer dizer, então você veja a importância no meio social que nós temos. A gente termina o curso depois de 5 anos, é 5 anos hoje, né? Depois de 5 anos a gente até recebe o apelido de doutor, sem ter feito doutorado. Todo mundo acha que a gente é doutor. Não é verdade? Você chega lá, entendeu? O seu vizinho, quando sabe que você é advogado, opa, vou consultar doutor fulano, meu vizinho, entendeu? Quer dizer, nós temos realmente, entendeu? E isso é graças aos advogados do passado, né? Nós temos um conceito social extraordinário. As pessoas estão esperando a gente expor a nossa opinião. Por isso que a nossa responsabilidade é maior. Porque as pessoas, às vezes, vão nos ouvir e nos dar tanta atenção que talvez elas votem de acordo com a orientação que você lhe repassa. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Mas eu queria, na verdade, era só trazer, né, um pouco de dúvida e queria estabelecer, se vocês estiverem de acordo e se o tempo permitir, não sei nem... É porque quando você dá a palavra para advogado, é uma desgraça. E quando você dá a palavra para um advogado metido a político, piorou. Ele não para de falar, né? Mas eu gostaria, entendeu, de estabelecer aqui com vocês, talvez, um bate-papo, um ping-pong, entendeu? Porque aí vocês participam mais. Isso eu usei muito quando eu era professor, lá no CEUB, porque era até uma forma, né, também de despertar. Às vezes a aula estava tão chata que o cara queria dormir. Dormir não é problema, o problema é quando ele ronca, né? Aí era terrível em sala de aula. Então, eu sempre gostei muito de fazer dessa forma, porque aí a gente pode interagir, né? Que é o politicamente correto falando, né? Hoje em dia a gente fala interagir. Então, se vocês aceitarem, eu acho que a gente podia começar, né, fazendo esse bate-papo. Quem é a primeira heroína que queira se manifestar? Vejam que eu tenho preferência pelas mulheres, eu pergunto logo pela, né, heroína, hein? Essa moça é simpatia em pessoa. Ele é candidato também, viu? Foi um pouco sarcástico, é verdade, mas... Me chamo Diego Rattori, estudante do 3º semestre, é isso?
Boa noite. Eu entendo que quando um juiz sentencia, seja um menor de idade, seja... É só a água que eu estou pedindo, tá? Não é outra coisa, não. Ah, tudo bem. Eu entendo que quando o juiz sentencia o menor de idade ou maior, etc., ele não só pune o menor de idade ou cidadão com a abstinência da liberdade do sujeito, mas também o juiz obriga aquele cidadão a viver durante algum tempo aprisionado sem a mínima condição humana de se desenvolver, seja em quais aspectos forem, entende? O juiz bate o martelo e não só priva o cidadão da liberdade, mas também sentencia o sujeito a nenhuma condição humana de sobrevivência quase. Então, falar que uma das causas na minha opinião, claro, incipiente ainda, mas já que o senhor deu essa oportunidade, da falência do sistema prisional, é que quando o juiz sentencia o sujeito, ele na cabeça dele, pode ser que ele só ache que esteja privando o sujeito da liberdade, por outro lado, está privando o sujeito de condições mínimas, humanas, para que ele possa pelo menos se arrepender daquilo que ele fez. Com relação aos menores de idade, é o seguinte, na minha opinião: se apegar a questões cronológicas é bobagem. Tem que se punir o crime independente da idade. Importante observar que quando o sujeito delinque, primeiro ele rompeu com os 3 pilares da sociedade: família, educação, família, educação e algum tipo de religião, religiosidade, etc, etc, etc. Tudo bem. Veja, não tem... você faz algumas afirmativas, né? E eu concordo com você em boa parte delas, né? Eu entendo que realmente nós precisamos ver primeiro a natureza, né, do delito que é cometido, né? Depois verificar a consciência. Mas aí eu vou te dar um exemplo, que pode ficar parecendo que eu sou o contrário, né, e ainda não disse a vocês qual é a minha posição. Mas eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma neta, tem 6 anos de idade. O pai dela, que é meu filho, ele dá para ela toda a liberdade. Mas quando ele aponta que ela cometeu um erro, de imediato ela se retrai. É sinal de que não sei em que parâmetro, né? Não sei em que dimensão, mas ela consegue entender que aquela conduta foi inadequada e ela aceita a punição que é colocada naquele momento. Isso mostra, talvez, que as pessoas, de modo geral, podem até ter uma visão do que é certo ou o que é errado. Mas vocês vejam o quanto isso é complicado, aprofundando um pouco mais, né, o que você colocou. O quanto isso é complicado. A sociedade, ela estabelece regras. Às vezes, nós flexibilizamos essas regras. E quando a gente flexibiliza, a gente corre um sério risco. Por quê? Porque a lei, na verdade, ela não pode ser específica para fulano de tal. Ela é genérica, ela se aplica a todos. Aí, de repente, você vê, vou falar aqui um pouco da classe política, né? O político tendo alguns privilégios. Por exemplo,
Quem considera um privilégio o foro privilegiado? Que nós chamamos de foro privilegiado. Aqui vocês consideram que é um privilégio? Não? Você acha que é normal? Bem, o que é o foro privilegiado, pessoal? É o seguinte, que se um parlamentar cometer um crime qualquer, ele será julgado por uma instância superior. Isso é um privilégio ou não é? Você considera que não, e vocês? É um privilégio? Veja só, quando nasceu o foro privilegiado, era dentro de um outro contexto. É por isso que a gente tem que ter a noção de como é que a lei surge, né? É por isso que deve ter, eu acho que vocês têm uma disciplina chamada hermenêutica jurídica, né? Que é você interpretar o texto legal. Você tem vários métodos de interpretação. Você pode interpretar de uma forma, de outra. Mas eu estou falando do método considerado, que nós chamamos de teleológico. Ou seja, nós vamos tentar descobrir o que queria o legislador naquele contexto, entendendo aquele contexto. Por exemplo, e a esfera penal ela é extraordinária para isso, né? Porque os costumes vão mudando, né? Antigamente, existia uma conduta que era criminalizada, chamada adultério. Vocês já ouviram falar disso? Quase todo mundo, né? Já ouviram, né? Pessoal, o adultério era considerado crime. Ou seja, você ia lá na frente do padre, dizia que aquele amor era para a vida inteira. Aí daqui a pouco conhecia uma outra pessoa e tal, e aí papo vai, papo vem, e aí todo mundo sabe como é que essa coisa se consuma, né? E se isso fosse ao conhecimento do poder público, o sujeito podia receber uma pena por isso. Olha só. Hoje já não é mais, né? Se fosse, o que tem? Aí é que ia superlotar os presídios, né? Se fosse, né? É quase uma confissão, né? Mas, na verdade, estou brincando com você, viu? E com o seu marido, se ele tiver ouvido, hein? Ah, bom. Bem, mas, pessoal, veja só. Isso surgiu em 1940, nosso Código Penal era de 1940. Né? E naquela época, como é que surgiu isso? Vocês devem assistir filme, novela, essas coisas de época, né? E naquela época, realmente, havia uma restrição enorme, né? Mas vocês talvez não saibam, mas essa restrição não era para o homem, era só para a mulher. Tanto que até hoje, entendeu? Nem sei mais se hoje o pessoal fala, né? Mas o homem que sai com muitas mulheres, o apelido dele é o bambambam, né? E a mulher ainda carrega o negócio de piriguete, né? Mas, não, mas isso aí já é resquício, já foi bem pior, entendeu? Já foi bem pior, né? Mas naquela época, em 1940, os homens, né, achando que as suas mulheres podiam achá-lo muito feio, né, e encontrar outro mais bonito, eles trataram de criminalizar essa conduta. E ao criminalizar essa conduta, eles não podiam colocar, isso aqui só se aplica para a mulher. Não podia, porque a lei não pode ser isso. Não? Aí é uma norma técnica, né? Aí pegou-se e colocou isso. E nós chegamos ao raio, né, do absurdo. Eu mesmo, uma vez, né, fui chamado por um cliente, né, que foi pego em adultério. Isso na início da década de 80. Já pensou que coisa ridícula? O cara de cueca na delegacia, o delegado sendo obrigado a vê-lo de cueca, a coitada da moça de camisola, aí já era uma visão melhor, né? E o corno lá do outro lado.
Quer dizer, é uma coisa ridícula hoje, né? Mas naquela época não era ridículo. Então você veja a importância da gente resgatar os valores que vigoravam naquela época. Tá certo? Lá atrás era assim. Hoje não é assim. Aí foi necessário a gente atualizar o texto legal, né? Tirando essa conduta de criminosa. Algumas pessoas podem até censurar, mas daí você chamar o delegado, é uma distância enorme, né? Então, nós precisamos também, no Brasil, estar repensando sempre a nossa legislação, inclusive com relação à questão da maioridade penal. Mais alguém quer fazer uso? Pô, só dá homem. Ou pelo menos parece. Vai lá, diga. Não, parece assim, né? Cabelo curto, camisa, entendeu? Professor, é o seguinte, o senhor lembra que há muitos anos atrás tinha aqueles irmãos Angelini, dono do posto de gasolina, que foi assassinado, os dois foram assassinados por 2 adolescentes. O senhor lembra? Há muito tempo em Brasília, um garoto de 13 anos e outro de 15, se eu não me engano, foram assaltar o posto e mataram os donos do posto, que eram os irmãos Angelini. Eles estavam na imprensa e tal, tudo mais. Eu confesso que eu não me lembro, ou não é da minha época, porque eu já estou Muito tempo. Viu, professor? Eu estou falando isso pelo seguinte, vamos supor que amanhã se aprove a redução dessa minoridade penal para 16 anos, certo? E alguns dias depois, acontece um crime igual esse. O que acontecerá? uma comoção social. E aí, uma nova discussão para diminuir para... 13. É verdade, isso mesmo. Só isso. Mas é isso mesmo, né? Quer dizer, você tem... hoje se fala em 16, né? Amanhã pode ser 13, pode ser 14. Quem mais? Por que as meninas estão tão tímidas? Nenhuma quer falar. Boa noite, eu quero saber a sua opinião a respeito do Fórum Privilegiado e onde fica a questão da educação, no seu ponto de vista, nessa questão da maioridade penal. Com relação à questão do foro privilegiado, o foro privilegiado, ele nasceu, né, ele recebeu esse título, né, mas ele nasceu, na verdade, para proteger, né, os parlamentares de falsas acusações em razão de seus posicionamentos políticos. Evidentemente que com o tempo, né, as coisas foram mudando. Por exemplo, nós, na época de 64 até 84, nós vivemos no Brasil um regime de exceção, que eu acho que quase ninguém aqui conhece, né? Ninguém, talvez, consiga entender a dimensão do que é um regime de exceção, né? E alguns parlamentares, né, tinham receios, né, de expor seu ponto de vista sem ter a proteção, porque poderiam ser perseguidos, né? Aliás, até hoje isso acontece, né? Se você for olhar, basta o sujeito ter o parlamentar ter algumas posições firmes, aí é uma tal de uma fábrica de dossiês que aparece contra o sujeito, né? Aí começa 1000 acusações que não precisam nem ser verdadeiras, bastam serem colocadas, né, no Dr. Google. Colocou ali e acabou, né, a vida do sujeito. Apareceu na internet, acabou, né? Não interessa a verdade. Então, eu entendo que o desvirtuamento e a desnecessidade hoje faz com que nós deveríamos acabar com isso. Não vejo mais necessidade. E, a partir do momento que não é necessário, se torna um privilégio odioso. Então, eu sou radicalmente contrário a isso. Como sou também contrário a essa ideia de que o indivíduo, por cursar ou ter o curso superior, tenha que receber um tratamento diferente dos demais. A partir do momento que ele cometeu o crime, ele é criminoso.
independentemente da sua condição. E pior ainda é no nosso caso, que temos mais privilégios dentro dos privilégios. Então, essa é uma questão. A outra que você falou foi... veja só, quando eu fui secretário de Justiça, eu investi muito nessa questão da ressocialização. Cheguei a colocar nos presídios, né, laboratórios de informática. Por que eu fiz isso? Não é porque eu gosto de preso, não. É porque eu sei que, a partir do momento que aquele sujeito é nosso hóspede, nosso, que eu digo do Estado, que vai nos custar caríssimo, se nós deixarmos, ele sairá de lá especializado em tudo. Por quê? Porque o companheiro de cela dele, ele, vamos supor, é um estelionatário, mas o companheiro de cela é um homicida. Então, ele vai aprender como é que se mata, tal, né? É um traficante, ele vai aprender, quer dizer, por quê? Porque vai interagir. Então, o que é melhor para o Estado? Não para mim, mas para o Estado. Para o Estado é melhor você investir nesse sujeito. E não adianta você ensinar apenas um ofício. Se ele não souber abrir um computador, abrir, que eu digo, pessoal, é ligar, né? Se ele não souber fazer isso, ele não consegue emprego de porteiro de bloco. Não é verdade? Por quê? Porque hoje é um instrumental de trabalho. É igual o tal do Zap Zap, né? Quer dizer, quem não tem o Zap Zap está fora do mundo. O WhatsApp, né? Está fora do mundo. Então, eu acho que você tem que investir nisso. E nós conseguimos até, na época, colocar praticamente a metade da massa carcerária trabalhando. Quantos se recuperaram, a gente não tem o dado correto, né? Mas é importante que a gente saiba que a maioria das pessoas que são condenados são aqueles que nós chamamos de criminosos ocasionais. Quem é o criminoso ocasional? É aquele que não é quanto mais. É aquele que, de repente, numa circunstância, pega e pratica um crime. Por exemplo, você sai daqui todo, né? Enganei o professor, já assinei a chamada, vou chegar cedo em casa. Aí chega em casa, encontra um cara estuprando uma pessoa querida sua. Você sabe do que você será capaz de fazer? Não sabe. De repente, você pode se tornar um homicida. Não é verdade? E o presídio hoje está cheio de pessoas assim, que são os criminosos ocasionais. Praticou um crime, né? Ou de repente praticou dois, porque praticou o primeiro, não teve problema, ninguém descobriu, e pá, vai para o segundo. Aí é necessário, de repente, a gente pelo menos oferecer a oportunidade para que aquela pessoa retorne ao convívio social numa condição de cidadão. Ou seja, oferece uma segunda oportunidade. Claro que a família da vítima nunca vai concordar com isso, né? Mas é por isso que não dá para você trabalhar no específico, você tem que trabalhar no geral, né? E aí, meus amigos, esse investimento que nós fizemos em educação dentro do presídio nos deu a tranquilidade para não termos absolutamente problemas maiores. Qual o problema maior que pode acontecer dentro de um presídio? A eclosão, por exemplo, de uma rebelião. Isso é um negócio horroroso. Vocês não lembram, talvez um ou outro que esteja nesse auditório deve se lembrar da revolta que nós tivemos em Carandiru, né? Que, na verdade, foi uma revolta de reação, né? Quase todos, certamente, não sabem da história, mas já ouviram falar em Carandiru, né? Aquilo ali foi um negócio horroroso. Imaginem isso, por exemplo, num presídio aqui próximo. Um dos motivos para que você tenha uma rebelião é justamente a superlotação. Isso aí é uma coisa. Esse final de semana vocês devem ter acompanhado, desculpa, daqui a pouco eu respondo a sua pergunta, mas vocês devem ter acompanhado que nós tivemos um saidão com 1.200 pessoas, não foi isso? Esse final de semana? Se você procurar botar um microfone na boca de alguém do povo e dizer assim, você é contra ou a favor do saidão? Todo mundo é contra. Mas você sabe por que o saidão existe? É uma forma de você
distensionar o presídio. Porque, olha, se você botar um caboclo 10 anos olhando para a mesma pessoa, sem rever seus familiares, é o primeiro passo para você desumanizar aquela pessoa e transformá-lo num animal. Se ele não tiver esse contato, você faz uma transformação terrível no ser humano. Basta a gente ver, pessoal. Saia com um amigo seu no final de semana. Fiquem os dois presos num lugar qualquer. No primeiro dia, tudo é festa. No segundo, você, pô, esse cara é de novo. No terceiro, você não aguenta mais ver a cara dele. Imagine o que vai acontecer num presídio com 14 mil homens encarcerados. E homens que já têm uma experiência negativa. Então, o saidão, ele é uma medida que foi bem pensada pelo legislador para premiar as pessoas que têm bom comportamento, que estão numa evolução e que podem ser testados. O saidão não é para outra coisa, para dar boa vida para bandido, não, pessoal. Mas nós temos essa mania, né, de analisar de forma superficial. Acabou o tempo, Micaele? Pessoal, quero apresentar a vocês a Micaele. Micaele, levanta aí, pessoal, de ver. Micaele é minha assessora de imprensa, que faz tempo que está gesticulando assim para mim. Quando ela faz assim, não quer cortar meu pescoço, ela quer dizer que acabou o tempo, né? Então, eu já estou sabendo que acabou o tempo, vou já liberar vocês. Mas, então, respondendo à sua pergunta, com relação à questão da educação, olha, eu só conheço uma forma de você transformar a sociedade de modo pacífico. É realmente através da educação. E eu vou dar um exemplo claro. A Coreia do Sul, há 30 anos atrás, era tão atrasada quanto a Coreia do Norte. E aí resolveram fazer investimento em educação. Ao longo de 2 gerações, fizeram esse investimento. Hoje, a Coreia do Sul é uma potência. Por quê? Porque investiu em educação. E educação não é apenas você melhorar o salário do professor. É você tornar a escola atraente. É você transformar aquela casa numa casa efetiva de conhecimento. É você estimular que a pessoa possa pensar. Nós andamos na contramão disso. Vejam que nós subtraímos dos nossos alunos o acesso ao conhecimento. Por quê? Vou dar um exemplo aqui, claro, e não sou nenhum carola, apesar de ser devoto de Nossa Senhora Aparecida. Mas o ensino religioso, por exemplo, é obrigatório para o Estado e é facultativo para o aluno sob o argumento de que o Estado é laico, tá certo? Mas todo mundo sabe, eu acho que concordam, que a religião, ela passa para você limites. Ela é um fator de diminuição da violência. Por quê? Porque você teme alguém acima de você, tá certo? E aqui, apesar de ser obrigatório para o Estado e facultativo para o aluno, você não vê nenhuma escola, quando o aluno chegar para os pais dele e dizer assim: olha, meu filho, você, se quiser estudar religião, você vai poder estudar. Aqui nós podemos oferecer isso para você. Aqui eu não estou dizendo que religião deve ser o catequismo, não, pessoal. Mas não seria interessante que os nossos filhos crescessem sabendo o que é o hinduísmo, o que é o islamismo, o que é o cristianismo? Até para que daqui a pouco, se eles desejarem, eles poderem, com conhecimento de causa, dizer: não, gosto de uma delas, você é ateu. Mas tem muita gente que é ateu porque não sabe, ou porque não conhece. Essa subtração do conhecimento, ela causa um mal terrível, porque a médio e a longo prazo, a gente vai acostumando, e aí vai se produzindo efeitos nefastos. Uma outra coisa, que parece que é muito longe da gente, e que está muito próximo dos governantes: a corrupção. Não, parece que da população está muito longe. Pessoal, a corrupção significa que o sujeito está tirando o dinheiro que poderia ser aplicado
numa reforma de um laboratório de uma escola. Poderia ser a manutenção de um equipamento hospitalar. Poderia ser a melhoria do transporte. Nós temos aqui um transporte hoje público, e eu faço parte da CPI dos transportes, né? Que é imprestável. Quem é que se sente plenamente atendido com o sistema de transporte público do DF? Ninguém. Agora, por que ele é tão caro? Nós estamos discutindo o contrato que foi feito lá em 2012. Nesse contrato, eu vou dar uma grande notícia para vocês. Existe... Vamos ver aqui. Quem aqui pega ônibus? Tem uma tarifa que é de R$ 1,50, não tem? Quem pega aqui o de R$ 1,50? Aquela é a tarifa do usuário. Você sabia que para cada R$ 1,50 que você paga, aquela empresa, você que está lhe transportando, ela recebe mais R$ 3,75? Ela apelida de tarifa técnica, o nome disso é subsídio. Mas ela dá esse nome bonito de tarifa técnica, ninguém sabe o que é. Então, veja só, a passagem, na verdade, é R$ 1,50 mais R$ 3,75. E quem é que está pagando isso? É o abestado que usa carro. É o cara que não está pegando ônibus. Aí você vai dizer, não, mas no Brasil nós temos, né, um dos princípios regentes é o da solidariedade. É muito bonito, sou solidário. Mas quem é que fixou 3,50? Agora vai aumentar, viu? Estou falando que 3,50 já está defasado. Então, essa coisa está indo embora. Alguém assinou um contrato em 2012 que só uma pessoa ganha. Eu nunca vi um troço desse. Só tem uma pessoa que ganha nesse transporte público do DF. São donos das empresas. Transportando ou não transportando, ele ganha do mesmo jeito. E quem paga? Todos nós. É isso que se está investigando numa CPI dos transportes, para que a gente possa jogar luz sobre o tema e, a partir daí, apresentar propostas concretas. Por exemplo, aqui todo mundo sabia que existe esse subsídio, que é 2 vezes mais o que você paga na catraca? Quase ninguém sabia. 90% da população do Brasil não sabe dessa história, mas nós pagamos. Ninguém aqui está se recusando a pagar se o serviço fosse bom. Se você pudesse sair do Gama 7h30 da manhã e 8h10 você estivesse lá no final da Asa Norte. Mas não é isso que acontece. O que acontece hoje é que você sai do Gama 6 da manhã e chega às 9. Você sai de Planaltina 5 da manhã e chega às 8h30. Quando você quer andar no horário do almoço, você não consegue andar nas entrequadras. Quer dizer, é um sistema cuja mobilidade é muito ruim. E isso tem uma razão de ser. Nós deixamos, quando eu digo nós é a sociedade, nós fomos tolerantes. Nós fomos deixando que as coisas acontecessem e chegou no ponto que nós estamos. Por exemplo, alguém poderia imaginar, e aí não dá mais para negar isso, alguém poderia imaginar que uma empresa como a Petrobras estava sendo saqueada, como foi? Pessoal, as pessoas falam em bilhões. Bilhões, eu nem sei quantos zeros tem, mas é muita coisa. Então, isso tudo causa, né, um mal terrível para o país, e quando eu falo país, eu estou falando sociedade, tá certo? Tinha mais alguém que queria? Sobre os países menos corruptos na internet, saiu uma relação dos 10 países. O país menos corrupto é a Dinamarca, que está em primeiro lugar, não sei se o senhor verificou isso. Então, o senhor não acha que esse problema da criminalidade que está assolando o nosso país, com essa corrupção desses governantes que pegam o nosso dinheiro, não contribui muito mais
para ocorrer a criminalidade mais ainda? Essa corrupção, nem sabia que você faria essa pergunta e eu já estava falando um pouco disso. Essa corrupção que está sendo noticiada a todo momento, ela realmente fere de morte as instituições. Agora, e aí eu queria deixar uma esperança. Eu vejo alguns parlamentares dizendo com muita responsabilidade e bem intencionado: temos que encontrar uma saída, vamos fazer um pacto, não sei o quê e tal. Eu, pessoalmente, sou contrário que a gente fique fazendo acordos. Olha, não tem a mínima condição de você construir um edifício seguro se a viga dele estiver apodrecida pela corrupção, pelo cupim da corrupção. Então, eu acho que é hora da sociedade realmente dizer o que quer. Nós vivemos numa democracia, e aí já entramos no outro tema, mas é porque o direito dá muito isso, né? Nós vivemos num negócio chamado democracia representativa. Mas a democracia representativa não significa que o parlamentar vá falar por você em todos os assuntos. Quando as instituições não funcionam, você é o dono disso tudo. Você é que paga essa festa inteira. Então, você tem que retomar. Eu até usei um dia desse, num bate-papo que eu tive em outra faculdade, uma expressão interessante que é do nosso direito. O povo brasileiro precisa reintegrar o Brasil, que é o seu patrimônio. Nós não podemos mais permitir que as pessoas que estão praticando a corrupção ou negando apesar das evidências permaneçam impunes. O que vai fazer com que a gente possa reconstruir é exatamente a punição. E, nesse aspecto, eu digo a vocês que talvez o poder que mais se sobressai é o poder judiciário. O poder judiciário ele é totalmente diferente do executivo e do legislativo. O executivo e o legislativo, o sujeito precisa ter voto. O judiciário, o sujeito precisa, estou falando de judiciário primeiro grau, viu, pessoal? O sujeito tem que ter conhecimento. E quando você associa o conhecimento, tanto que ele faz prova, né? Quando você associa isso a uma sabedoria social, aí realmente a gente consegue fazer com que o judiciário se sobreponha a todos os outros. Eu confesso a você, durante muito tempo, eu vi o judiciário, principalmente a cúpula do judiciário, tomando decisões que eu entendia que não eram as mais corretas. Mas hoje, vendo aquele juiz de Curitiba, com a firmeza, conhecimento e coragem, agindo como age, eu volto a sentir orgulho do Poder Judiciário. E acho que essas decisões que ele toma, de colocar na cadeia, independentemente de quem seja, punindo, independentemente do poder que a pessoa tinha, eu acho que ele nos ajuda a recomeçar, a refundar a República. A República, ela não pode viver sob suspeita permanente. É triste você ver um país em que a presidente da República, que é o chefe do Executivo, o presidente do Senado Federal e o presidente da Câmara dos Deputados, sobre os três repousam inúmeras suspeitas de malfeitos, para usar a expressão da presidente. Então, é necessário que a gente mude isso. Essas palmas, pessoal, olha, eu aprendi uma coisa na política. A gente só bate palma ou quando a gente gosta ou porque a gente quer acabar. Eu acho que a gente está querendo acabar, né? Pessoal, olha, muito obrigado, estou à disposição lá no Gabinete 3 na Câmara Legislativa, ok?